Olá, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus irmãos, minhas irmãs, eu senti nesse momento, eu estava lendo aqui, primeiro eu estava lendo aos Hebreus, uma parte interessante, e depois eu fui para Apocalipse, o último capítulo, que fala, né, irmãos, de uma cidade maravilhosa, uma cidade santa, e fala que entrará aqueles que vencerem, né, aqueles que se esforçarem, mas não entrará os mentirosos, os adúlteros, aqueles que estão fazendo coisas abomináveis, né? E ali tem uma parte que fala, os que são limpos se limpem mais e os que são sujos se sujem mais, né? Cada um segundo a sua natureza, porque aqueles que vencerem, né, que escolheram o bem, esses vão estar com Deus numa cidade santa, né, onde só o Senhor habitará no meio do povo, no meio do ser humano, aqueles que eram ser humano, né? Coisa interessante. Mas há muitos mistérios, né, irmãos? Mas os mistérios, o que importa? Importa é que nós sejamos do bem ou do mal. Aqueles que têm inclinação para o mal, que sejam mal. Parem de mentir, essa mentira não vai adiantar nada, pode estar enganando aqui na terra. Mas só engana outros enganadores. Porque quando uma pessoa tem uma essência boa, ela percebe quando o outro não tem. Ela não sente liga, não sente comunhão. Né? A pessoa quando é boa, assim, gosta da bondade, ela reconhece a bondade. Né? Mas eu quero contar aqui, irmão, um caso verídico. Eu não vou falar o nome, nem vou falar onde é, mas é um caso verídico, um caso que eu presenciei e conheço todas as pessoas, né? Mas trata-se, irmãos, de nossos irmãos da congregação cristã no Brasil. Trata-se de dois casais, irmãos. Um casal que tinha acabado de ter seus filhos, né, gêmeos, né? Dois menininhos lindos, gêmeos, e um outro casal também. Um casal, irmãos, era composto pela filha de um diácono e o marido dela era um músico da congregação. Ela era organista, né? Os irmãos verem assim as pessoas, né? Então a moça era organista, filha de um diácono, o rapaz um músico, e o outro casal, a moça, ela estava fazendo as aulas para ser organista, né? O rapaz estava para ser músico, já tocava no culto de jovens. E esse pessoal se conheceu tudo na igreja, né, irmãos? E começaram a frequentar um a casa do outro. Viajaram junto, o casal. Ainda viajaram quando o casal que teve os filhos ainda não tinha. A esposa estava grávida e viajaram muito, né? Então esse povo conviveu muito junto, um indo na casa do outro, orando junto, congregando junto, buscando palavras junto, né? Mas o casal, irmão, que não tinha filhos, né, notou-se que a esposa, nesse casal, começou a olhar com muita admiração para o esposo do outro casal, porque esse esposo do outro casal, que tinha já as crianças, era uma pessoa assim, mais bem sucedida, né? Andava com um carrão bonito, ao passo que o outro acho que nem carro tinha. E
nós sabemos, né, irmãos, que aqui nesse mundo as mulheres, muitas mulheres, não são todas, mas elas têm assim aquela atração por quem tem alguma posição, por quem é importante ou por quem tem dinheiro, né? Tanto é que um homem rico, ele vai ter 100 mulheres e um pobre, se encontrar uma, vai ser felizardo, né? O mundo é assim e ninguém pode negar. Né? As mulheres virtuosas a gente tem que dar muito valor, né? Essas que... Mas é uma questão natural, né? Essa questão da mulher preferir quem tem mais condição, isto é instintivo, porque a mulher, na própria natureza, todas as fêmeas escolhem um macho que possa ajudar melhor a proteger as suas crias. E a mulher não é diferente não, irmãos. Não é nem por maldade, por fraqueza de caráter. A mulher sempre escolhe alguém que possa verdadeiramente dar mais condição a ela de criar seus filhos. Isso é natural. Mas então começou a haver aquela admiração, né, daquela organista pelo marido do outro casal. E eu lembro, irmãos, que houve por parte do pai desse jovem que tinha as crianças, né? Eu lembro que ele falava para o filho, olha, toma cuidado, essa moça, ela está com alguma intenção diferente, né? Mas não houve cuidado, mas eles continuaram congregando, orando junto, mas o pior veio acontecer. Essa irmã, que era organista, veio a ter um relacionamento com esse irmão do outro casal. E eles começaram a se relacionar sem que, naturalmente, sem que o marido soubesse, sem que a esposa soubesse. E começaram a se relacionar. E aí entrou, né, o adultério, né? O terrível pecado do adultério estava ali. Mas o mais terrível de tudo, irmãos, é que eles já estavam no adultério e ainda estavam entre os casais, assim, se encontrando. E, por mais absurdo que pareça, ainda oravam juntos, irmãos. Olha como é terrível. E essa moça que era organista, ela abraçava a mulher a outra irmã, abraçava, beijava e dizia que era grande amiga. Que tipo de amiga era essa irmã que estava roubando o marido dela? Acabou, irmãos, que essa coisa não parou. Não parou. Houve muito sofrimento aí, porque primeiro foi a organista que deixou o marido, mas já estava com o outro, né? Mas tudo para tentar criar um esquema para esconder essas artimanhas, né? Mas parece que as pessoas fazem coisas absurdas, né? Mas primeiro se separou a organista do marido dela. Aí depois esse rapaz se separou da esposa, deixando ela com 2 filhinhos gêmeos, mano, 2 filhinhos. Então, na visão real, o que aconteceu? Os adúlteros abandonaram, né, tanto o marido quanto a esposa e foram viver juntos e se casaram, hoje estão casados, e os outros ficaram para trás. Irmãos, eu estou falando isso aqui, e tudo isso é verdade. É possível que alguém venha assistir esse vídeo e conhece essa história. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que esse povo estava dentro da igreja, ouvindo palavra, uma após outra, ouvindo palavra, e as palavras, né, prometendo benção, prometendo tanta coisa. Só que essas palavras não deram a esse casal a segurança que eles precisavam. E não foi na igreja que esse marido que foi traído encontrou segurança na igreja. Ah, não, eu vou com a minha esposa dentro da igreja, da congregação, porque lá os homens são santos, né? Então eu fico tranquilo lá dentro.
Nós estamos falando aqui da verdade, né, irmãos? E essa esposa que foi abandonada? Não, eu vou para a igreja porque lá, né, as mulheres são santas, elas não dão em cima do marido uma da outra. Não foi isso que aconteceu. E hoje a situação é essa, irmãos. E não é, esse caso não é isolado, tá bom, irmãos? Tem casos aí que ficam tentando abafar, como se essa igreja fosse a igreja santa e que as palavras fossem poderosas verdadeiramente e que Deus fizesse aquilo que o homem disse que faria, né, irmãos? Se Deus realmente fizesse o que os homens falam, esses casais não teriam encontrado a destruição e a desgraça dentro da igreja, né, irmãos? Teve outros, irmãos. Teve outros e casos terríveis, tenebrosos, né? Relacionamento entre casais, né? Gente do ministério, homens do ministério saindo com irmãs, né? E tem tanta coisa escondida dentro dessa igreja, irmão, tanta coisa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, isso nas outras denominações é diferente? Não, de forma nenhuma. Nós temos relatos na internet de coisas que acontecem nessa denominação, tem vídeos até, tem muitos escândalos. Mas o que eu estou querendo dizer desse casal, irmãos, eles acreditavam que dentro da igreja eles iam encontrar uma proteção, uma segurança. E eles até falavam, vamos para a casa de Deus. O que eles encontraram lá na casa de Deus? É a casa de Deus mesmo? Eles encontraram segurança, limpeza, retidão, justiça, honestidade? Ou foi completamente ao contrário, irmãos? Duas famílias destruídas, e vou dizer mais, hein? Perante o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, né? Ele diz que só o primeiro casamento é válido, não tem segundo casamento, não. Então, quem sai de um primeiro casamento e entra no outro, vai ficar em adultério. E isso são palavras do apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, irmão. Não são minhas, não, tá? Então, se alguém quiser questionar, não me questione. Questione o apóstolo Paulo. Vai lá na Bíblia, se eu não me engano, está em Coríntios, não sei. Mas a verdade é que está lá. Ele diz com todas as letras, né? Mas parece que tem muita gente aceitando essas situações e as casas estão sendo destruídas, né? Falam que a igreja é perfeita, que a igreja é o caminho maravilhoso, e nós estamos vendo muita gente sendo destruída lá dentro, escondendo muita coisa suja lá. Os irmãos acham que casa de Deus pode ter alguma coisa suja, irmão? Primeiro que os templos construídos por mãos humanas não são casa de Deus, nunca foram e nunca vão ser, né? Porque Deus é santo, Deus é limpo, e não pode chegar essa sujeira perto de Deus, não, ele nunca permitiria. Mas são constatações, né? São os escândalos que já vieram na vida de muitos, né? Tem alguns aí que estão conseguindo esconder a sujeira. Aí fala, não, aqui está tudo certo. Não, os pecados que nós cometemos, Deus já perdoou tudo, né? Já perdoa. Perdoa quando você confessa os teus pecados e sai dessa arrogância, dessa prepotência aí, se achando santo, acreditando que está numa igreja santa, num caminho santo, quando você já viu, foi uma quantidade de pecados terríveis. Meus irmãos, está aí a história desse casal, desses dois casais, mas foram muitas vidas afetadas, né, com essa situação. Porque não afeta só o casal, essas crianças vão ficar afetadas pro resto da vida, os amigos desses casais vão ficar afetados, os parentes, né? O que dirá dos parentes que acreditavam que esse povo da igreja é um povo santo, e depois vê esse povo fazendo essa sorte de coisa? O que será que os parentes pensam? Não vão falar, mas ficam pensando, né? Há um descrédito para essa igreja, né? Aí alguns vão falar, não, mas esses aí deram um mau testemunho. Esses aí, abre os olhos, irmãos.
Seja sincero contigo mesmo. Olha para tudo quanto é lado. Aí os irmãos do ministério falam assim, não olha na internet, não escuta, sabe por quê? Porque na internet está sendo descoberto toda a sorte de tranqueira, toda a sorte de sujeira que estava debaixo do tapete. O tapete a internet está levantando o tapete, assim, irmãos, de tal forma que toda a sujeira está sendo mostrada, toda. Mas na Cidade Santa, irmãos, não tem lugar para essas coisas. Não tem. Muitas vezes a gente fica assim tão triste, irmão, tão chateado, tão como é que é? Sem esperança, né? Sem esperança com esse mundo, porque realmente esse mundo não tem esperança. Já aqui em Apocalipse fala que o primeiro mundo vai ser totalmente destruído, vai deixar de existir para que haja um segundo mundo, perfeito, né? E todas essas pessoas que preferiram mais o mundo, mais os desejos carnais, né? Mais essas coisas mundanas, porque aquele que cede aos desejos carnais, né, e abandona a esposa ou abandona o marido, esse não vai ter parte com Deus nunca mais. Não tem arrependimento. Que arrependimento tem se continuar no pecado, né? Eu creio que o arrependimento seria se arrepender verdadeiramente diante de Deus, tentar retroceder os passos atrás, tentar pedir perdão para aqueles que eles magoaram, que eles ofenderam, né? Para aqueles que eles enganaram. E se conseguirem o perdão, talvez conseguir voltar para eles. Mas se não conseguir o perdão deles, porque os outros não são obrigados a perdoar, então que fique sozinho para o resto da vida e pague o preço. É uma forma de ver, né, irmãos? Eu, sinceramente, eu olho a tudo isso e só tenho um pensamento, irmãos. Nós não podemos julgar, né? Não é assim? Nós não podemos julgar ninguém, né? Nós só podemos, irmãos, praticar o bem e esperar que o Senhor, né, reconheça em nós um dos seus escolhidos. Não importa o que os filhos estão fazendo, o que os vizinhos estão fazendo, o que os irmãos da igreja estão fazendo, o que o ministério está fazendo, cada um faça segundo a sua inclinação. Os sujos que se sujem e os limpos que se limpem. Então, irmãos, toda essa nossa angústia, toda essa nossa aflição com as coisas do mundo é porque nós não temos parte com o mundo. Nós não gostamos de nada disso que está acontecendo. Sabe, às vezes a gente pensa até numa justiça. Como seria bom se de repente viesse uma nuvem, né, e acabassem com tudo que é mal. Mas a justiça é de Deus, irmão. Nós não conhecemos, não temos essa capacidade de fazer justiça e de saber o que seria melhor. Quem somos nós, né, para querer tomar o lugar de Deus, que é perfeito e sabe muito bem o que está sendo feito e sabe muito bem como dividir o bom do mal? Então, irmãos, só cabe a nós uma coisa. É fazermos as coisas segundo a nossa inclinação. Se é o bem, então vamos fazer o bem com a nossa vida. Vamos ser luz. Vamos resplandecer a luz de Cristo em nós, procurando fazer o que é correto, o que é justo, o que é reto, diante da presença de Deus. Sempre crendo, irmãos, que aquele que o Senhor chamou e aquele que aceitou o Senhor, ele está na presença de Deus o tempo todo. Então vamos vigiar naquilo que nós fazemos, o que nós pensamos. Mas vamos ser o juiz de nós mesmos, irmãos. Vamos estar olhando para as nossas ações e procurando fazer o que é correto. E aqueles que quiserem olhar para nós e se identificarem com o que nós estamos fazendo, serão os nossos próximos, os nossos irmãos. Estarão andando conosco no caminho daquilo que nós estamos fazendo. Se nós estamos no caminho do bem, então serão nossos companheiros no caminho do bem. Mas aqueles que andam no caminho do mal também terão seus companheiros. Aqui na Terra estão todos juntos, assim, porque estão presos na mesma gaiola que esse mundo. Mas diante de Deus, aqueles que já estão com a luz acesa, o Senhor de longe assim olha e vê uma luzinha acesa em cada um que é do bem, irmãos. Então, queridos irmãos, isso é uma reflexão
a respeito da mentira que tem sido as igrejas, a mentira que tem sido essas palavras que dizem, né, que conserta alguma coisa, que faz alguma coisa, e não fizeram nada na vida desses casais, dos familiares desses casais, e da vida de muitos que pereceram lá dentro da igreja. Se tivessem fora, é bem capaz que estariam melhor. Eu digo para os irmãos, eu creio que esse casal assim, que teve as criancinhas, talvez se tivessem fora da igreja, ainda estariam juntos. Por que não teriam dado de assim, encontro, né, com esse pecado tão grande que estava lá, dentro da igreja? Irmãos, que nós possamos ser exemplos para este mundo, nas nossas escolhas. Fiquem todos na santa e gloriosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e paz de nosso Deus. Amém.